Querido amigo, querida amiga, nós queremos mais uma vez nesta manhã falar ao seu coração, falar à sua alma, para que você tenha um dia muito feliz, um dia muito abençoado na presença do Senhor Deus. Hoje nós vamos ler na carta de Paulo aos Coríntios, no Novo Testamento, portanto, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, e nos versículos 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Esse é um texto de Paulo. Eu admiro muito o apóstolo Paulo, porque era um grande mestre, de grande sabedoria. Ele sabia, portanto, ensinar. Naturalmente que as coisas que Deus preparou para nós e tem preparado, essas coisas todas têm como base a nossa própria salvação. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Talvez aqui nós tenhamos uma referência de Paulo ao que nós encontramos lá em Isaías, no capítulo 64. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Talvez esse texto seja aqui citado por Paulo indiretamente. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. E a partir de nossa salvação, Deus tem preparado tantas bênçãos maravilhosas. Por exemplo, a bênção do Espírito Santo de Deus. Ah, que maravilha pensarmos nisso, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Paulo, escrevendo lá aos Efésios, vai dizer o seguinte, que no dia em que nós cremos em Cristo Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Todos nós, portanto, temos este Espírito Santo de Deus. Somos selados por Ele, somos confirmados pelo Espírito de Deus. Somos, portanto, assinalados, somos comprados por este Espírito Santo de Deus. E em Romanos, no capítulo 8, nós lemos assim: de maneira, irmãos, que nós somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É interessante notar uma outra bênção maravilhosa para aqueles que amam o Pai eterno. Não apenas o Espírito de Deus em nós, mas que nós somos seus filhos. Nós somos filhos de Deus. E lá em João nós lemos que a todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, a estes Deus tem dado o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, mas somente aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, estes é que se tornam filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Temos o Espírito Santo de Deus. Ele já habita em nós. Fomos selados pelo Espírito Santo. Agora, diz Paulo que nós somos filhos de Deus. E vai mais além. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Co-herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Há uma herança fantástica
para aqueles que têm o Espírito Santo, para aqueles que são filhos de Deus. Há uma lógica profunda nesse texto que é riquíssimo, meus senhores. Porque não recebestes o espírito de escravidão, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Temos o Espírito Santo, graças à nossa salvação em Cristo. Nós também somos filhos de Deus, e mais do que isso, e se nós somos filhos, logo também nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Somos, portanto, logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Essa herança é linda, é belíssima, portanto, que Deus também tem preparado para nós. E, finalmente, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É por isso que Paulo vai dizer também nesse capítulo, mesmo capítulo 8, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É por isso que mais à frente, nesse mesmo capítulo, Paulo vai fazer o seu cântico de vitória. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, portanto, nos tira desse amor de Deus. Nós seremos um dia nós seremos glorificados pelo seu poder, pela sua graça, na ressurreição com Cristo Jesus. Nós também haveremos de um dia ressuscitar. Esse Deus tudo tem preparado para o seu povo, para os seus filhos, para aqueles que são salvos pela sua graça. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada disso poderá separar-nos do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. As bênçãos do amor de Deus para conosco são muito grandes. Por isso nós agora os convidamos para esta oração de gratidão. Senhor, nós te somos imensamente gratos, porque tens reservado para nós coisas lindas, belas, encantadoras. Temos o teu Santo Espírito, somos teus filhos. Consequentemente também, logo, nós temos a herança, somos, portanto, naturalmente, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. E um dia alcançaremos a glorificação. Agora vemos por espelho, mas um dia nós veremos face a face. Que Deus, portanto, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.